bom dia a todos. Eu agradeço com muita honra que eu aceitei esse convite, nessa regional sempre tão amável com a gente. Gostaria de agradecer ao Dr. Virgínio, em nome que representa a sociedade, o diretor científico, Dr. Arno, pelo convite tão gentil a mim formulado. Coube a mim falar, então, das diretrizes do tratamento da doença, especificamente aqui da doença arterial periférica, que nós tivemos que fazer para o Ministério da Saúde. Eu vou explicar por quê. Por favor, será que alguém... ok. Bom, essas diretrizes foram publicadas em junho de 2001 com a portaria número 272 da Secretaria de Atenção à Saúde, que é a principal secretaria do Ministério da Saúde. Por favor, eu acho que podia passar aí, porque eu não estou conseguindo aqui. Desculpa os contratempos. Foi feita essa diretriz? O próximo, por favor. Porque houve, na verdade, uma mudança do parâmetro populacional do número de centros endovasculares que seriam permitidos pelo Ministério da Saúde no país. Era em torno de um centro para cada 4 milhões de habitantes. Isso foi reduzido para um centro para cada 2 milhões de habitantes. O próximo, por favor. Isso, evidentemente, implica em aumento do número de centros endovasculares credenciados no país, com consequente aumento de custo. Porém, o que se teme, o gestor público, ele teme o abuso e o gasto desnecessário. O próximo. Por isso, nessa mesma portaria foram incluídas essas diretrizes para intervenção endovascular na doença arterial periférica, não só da doença arterial periférica, como também do aneurisma da aorta e da doença cerebrovascular. O próximo. Nós vamos falar especificamente da doença arterial periférica. O próximo, por favor. Bom, por quê? Porque essa diretriz vai ser para orientar o gestor, né? O gestor pode utilizar dessa diretriz para auxílio na indicação, avaliação e controle dos procedimentos endovasculares. O próximo, por favor. Bom, isso era o ano de 2010, que vocês se recordam que a portaria foi publicada em 2011 e havia uma certa instabilidade política aqui no nosso meio. Havia muitos conflitos entre as sociedades não resolvidos de cirurgia vascular, da sobrice, da hemodinâmica e da cirurgia cardiovascular. O próximo. Dessa forma, o Ministério achou interessante contratar uma consultoria ad hoc independente, desde que a gente fizesse essas diretrizes baseadas em boas práticas clínicas alicerçadas por evidência científica, preferência do paciente, disponibilidade de recursos locais e profissionais qualificados. Cabe a nós colocar a melhor evidência científica até então disponível no ano de 2010. O próximo. Assim, na revisão sistemática, o melhor documento que a gente pôde achar não teve outro, foi o TASC 2, que foi publicado na transição de 2006 para 2007. Foi alertado a equipe do Ministério da Saúde que este documento já tinha cerca de 4 anos já de defasagem à época, mas era a melhor evidência disponível. O próximo. Também foi alertado que, em breve, esse documento seria revisado. E, assim que ele fosse revisado, a gente poderia contactar novamente os técnicos do Ministério para fazer a revisão daquela portaria. O próximo. O problema é que o TASC ele tem indicações somente baseadas no quadro anatômico, o que não foi suficiente para a orientação dos gestores, que desconhecem doença arterial periférica. O gestor ele é ortopedista, ele é médico sanitarista, ele é otorrino. Então, o próximo. Nós fizemos essa portaria baseada em 3 condições. Classe 1, na que está realmente indicada, não há controvérsia quanto à indicação. A classe 2 é aceitável a indicação, porém é controversa. E a classe 3 não, a classe 3 é contraindicada aquela intervenção, para facilitar para o próprio gestor. O próximo. Bom, nós dividimos a doença arterial periférica, então, nos 3 setores, né? Não é nenhuma novidade, aorta ilíaco, fenopoplíteo e infrapoplíteo. O próximo. Definimos o quadro clínico sumariamente para esse gestor, que é praticamente um leigo em cirurgia vascular, o que é isquemia crítica e que o tratamento da isquemia crítica, o melhor tratamento, sempre que possível, é a revascularização. O próximo. Que na claudicação intermitente,
A gente tem alternativas de tratamento, ela não necessariamente é a primeira, a revascularização não é a primeira linha de tratamento, embora possa ser em casos selecionados. O próximo. E nós fizemos um quadro com aquelas classes 1, 2 e 3. Aqui no setor aorta ilíaco, por exemplo, um TASC-A é classe 1 para tratamento endovascular. Do contrário, na cirurgia aberta, hoje, em centros que dispõem de tecnologia endovascular, é classe 3. Ninguém vai abrir uma ilíaca para fazer uma endarterectomia de uma lesão de 1 centímetro, né? É considerado praticamente uma contraindicação. Porém, no TASC-D, pelo documento, né, defasado já de 6 anos hoje, o tratamento endovascular deve ser preterido em favor da cirurgia aberta. O próximo. O mesmo ocorre no setor... O próximo, por favor. O mesmo ocorre no setor fêmur-poplíteo. O próximo. No infrapoplíteo, nós tivemos alguma dificuldade, porque não há classificação TASC para lesões no segmento infra... Recua por favor. A intervenção endovascular está indicada no segmento infrapoplíteo somente na isquemia crítica, isso nós temos já evidência científica, e está contraindicada na claudicação intermitente, mesmo como adjuvante de angioplastia em setores acima. O próximo. Dessa forma, indica-se a cirurgia endovascular no território infrapoplíteo quando tem oclusão dos vasos infrapoplíteos que tenham vaso em comunicação direta com o pé, independente da extensão ou da oclusão. Independente. O próximo. E o uso do stent fica restrito à falência aguda após a angioplastia infrapoplítea. Para demais condições, não há consenso sobre o implante do stent no território infrapoplíteo. O próximo. Bom, nós agora temos um problema. Por quê? Nesses anos todos a tecnologia melhorou muito, o próprio Dr. Júlio mostrou isso, e eu acredito que quem faz endovascular aqui nessa sala, a imensa maioria, se não todos, já operam TASC-D há muito tempo, em muitos centros, que é o nosso caso também. E o TASC-2 já está com uma defasagem de pelo menos 6 anos. É claro que se for computar as referências que estão colocadas, aí dá uma defasagem de muito mais tempo. O próximo. Bom, na verdade, já passou da hora de um novo documento para embasamento científico. O próximo, por favor. Dessa forma, no ano passado foi lançado o TASC-2B no Charing Cross em Londres, apresentado pelo Dr. Lammer de Viena, que propõe, de uma maneira incisiva, a estratégia endovascular first para todos os tipos de lesões, inclusive no TASC-D. Isso causou muito agito na plateia, né? E ele reserva a cirurgia somente para situações difíceis específicas ou após resultado endovascular insatisfatório. O próximo. O problema, é que esse tipo de recomendação não tem um nível de evidência muito bom. Foi grau de recomendação C, que é o menor grau possível. O próximo. A cirurgia ficaria restrita somente a essas situações. O insucesso do tratamento endovascular, oclusão da femoral superficial, doença grave da femoral comum e profunda e oclusão da poplita sem escoamento nenhum para o pé. O próximo. Bom, dessa forma, então, a gente pode operar, então, todos os casos pela via endovascular, não é isso? O próximo. O problema é a limitação com as recomendações de melhor evidência científica, né? Gente, não acabou, não. Acabou lá. Não acabou, gente. Ô, Túlio, que no encontro a orientação seria depois de um certo ok, tempo. Tudo bem. Interromper, mas você tem tempo para concluir. Tudo bem, tem então, 5 minutos para concluir. A gente conclui. Então, nós estamos aguardando o TASC-3, que deve sair agora, então, no Charing Cross. E eu gostaria de convidar a todos no dia 22 e 23 de junho para o nosso 12º Encontro Mineiro, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado, então.